Eu comecei a falar muito cedo, né? Eu comecei a falar com 6 meses de idade, já falava com uma fluência razoável, assim, já conversava, né, com os adultos. E eu só descobri realmente que eu tinha um QI mais elevado quando eu tinha 3 anos de idade, porque eu chutava as pessoas, quando a pessoa passava a mão na minha cabeça, que menino bonitinho, eu ficava nervoso e chutava, a pessoa não gostava que fizesse, me tratava como se eu fosse criança, eu não Sei. gostava disso. E aí minha mãe me levou num psiquiatra e num psicólogo, né? E aí fizeram exames, desde testes para 3 anos até chegar nos 9 anos, e eu fui acertando todas, né? E cheguei até a idade mental de 9 anos quando eu tinha 3 anos de idade. Aí dava o QI mais ou menos 300 e convertendo em escala de desvio padrão 16, daria mais ou menos 233,3, né? Então, foi nesse momento que descobriram que eu tinha uma inteligência assim, acima do normal. É, Qual a explicação mas para isso? É genético? Em uma relação ao parte. exterior? Como que é, cara? Convivência? Seus pais faziam o quê? Minha mãe era professora de primeira a quarta série. Meu pai, ele teve várias atividades. Ele foi engraxate, ele foi ajudante de mecânico, ajudante de fábrica de vidro, foi caminhoneiro. Ele teve várias atividades, mas nenhuma delas especializada. Foram Sei. assim, atividades meio que discriminadas pela sociedade de modo geral, né? A minha mãe foi professora de primeira a quarta série. E o que você acha? Então, Tem a ver a genética? Como que funciona? Você... o meu pai, a minha mãe ela tinha uma memória muito boa, ela tinha uma hipermnésia, né? Meu pai também tinha hipermnésia, e meu pai era muito inteligente, só que ele não teve instrução nenhuma praticamente. Ele foi uma pessoa que ele estudou até a segunda série do primário, né? Então, assim, ele sabia ler, sabia escrever, mas não tinha formação nenhuma. Então, assim, acho que uma parte é genética e uma parte, o treinamento também tem um papel assim relevante, e uma parte é meio que mutação, né? Você É? efeitos aleatórios que acabam influenciando. A probabilidade de uma mutação gerar resultados positivos geralmente é baixa, né? Mas às vezes gera resultados melhores que o normal. Você tem, por exemplo, a média do. Geralmente as crianças, na nossa geração atual, elas crescem, elas chegam a uma altura um pouco maior do que a média dos pais, né? Se você pega antigamente, elas tinham mais ou menos a mesma estatura média dos pais, mas atualmente elas são um pouco mais altas e progressivamente, na verdade até nos anos 80, 90, dos anos 80 para cá meio que estabilizou, Sei. mas até os anos 80 as crianças tinham uma altura um pouco maior, então embora fosse menos provável que houvesse uma mutação genética com efeitos positivos, acabou acontecendo em alguns períodos isso aí. E a inteligência também, só que é um fator mais complexo do que só a altura, né? A altura geralmente é uma variável só. A inteligência são muitas variáveis combinadas, inclusive criatividade, memorização, capacidade de compreensão, de associação, de analogias, etc, né? Mas É. eu queria saber isso, né? Porque, por exemplo, eu, desde muito criança, tinha essa queda para o lado artístico, de desenhar com muita facilidade, ter facilidade de escrever textos, de me expressar também. Existem vários tipos de inteligência, não é? E como que mede esses tipos de inteligência? Tem inteligência corporal, o cara pode ser um atleta bom, o outro vai ser um músico. Como que funciona isso? Na verdade, o Gardner, ele. Quem que é o Gardner? Tem 3 Gardners famosos, né? Tem o Martin Gardner, que é da matemática, tem o Eugene Gardner, que trabalhou com o Lattice em 1950 e 1947, 1948, na Universidade de Berkeley, para a descoberta do meson pi produzido artificialmente, e tem o Gardner, Martin Gardner, Eugene Gardner, não me recordo o outro, que é o da psicometria, né? Sei. Esse Gardner da psicometria, ele propôs inicialmente 7 tipos de inteligência, depois 8 tipos, mas que não são exatamente inteligência, são talentos que ele chamou de inteligência, Tá. né? E tem o Guilford, que ele propôs um modelo com 120 tipos diferentes de inteligência. Ele usou análise fatorial e dividiu, né, em um cubo em 120 tipos diferentes. Inclusive, muitos deles nem são identificados. Só que são modelos muito esotéricos. Eles não têm. O do Guilford, ele é um pouco mais científico, mas ele é muito mal fundamentado no sentido da quantificação, né? Porque o conceito de fator de análise fatorial surgiu em 1904 com o Spearman. O Spearman propôs o fator G, que é uma característica geral, que as pessoas que têm aquela característica, elas se dão bem em muitas atividades diferentes. Fator G? O fator G do Spearman, né? Então, se você tem um Deve fator ter um G... ponto G também. não tem muita relação com o ponto G, Mas mas também é muito. é uma Quem for vantagem. inteligente Tem que conhecer o tem que ponto conhecer G. o ponto G também. É difícil de acessar, mas É, tem que tentar, pelo menos. exato. Com um pouco E, de esforço, você pode e o conseguir fator alguma G coisa. seria o quê, então? O fator G é o que eles chamam de inteligência geral, né, que serve para várias atividades diferentes. E É aí um tem feixe de conhecimento que você tenha? o termo técnico seria fator, né? De estatística seria um fator. Tá. Um fator é que você tem, por exemplo, você citou para você fazer cartunista, você é um quadrinista, né? Quadrinista, Na época eu era desenhista, né? Pintura, desenhista. desenho, Então, facilidade. você fazia desenho, você escrevia, É. você tem facilidade para oratória, para comunicação de modo geral, então você tem um conjunto amplo de habilidades. É,
Provavelmente você também tem, não sei se você tem detectado o talento para matemática, mas provavelmente você tem, mas talvez não. Não muito, não. Eu acho que você não chegou a testar, mas talvez você tenha, por ter professores que não incentivavam adequadamente, então você acabou não desenvolvendo. Mas é provável que tenha também. Então, as pessoas que têm o fator G desenvolvido, geralmente já tem. É como você pega um atleta, né? O Pelé, por exemplo. O Pelé ele fazia qualquer esporte muito bem. O futebol era o que ele se destacava mais, mas se ele tivesse que correr 100 metros rasos, se ele tivesse que. Qualquer outra atividade que envolvesse coordenação motora, ele ia se dar bem. Velocidade, né, resistência, etc. Então, a inteligência você tem semelhante ao que tem os esportes, que seria esse fator G. E além disso, você tem os fatores específicos, né? Então, por exemplo, o Pelé ele tem algumas aptidões que funcionam especificamente para o futebol. Coordenação motora com as pernas, né? Coordenação motora com a cabeça, capacidade de você prever o movimento do seu time de adversário e tal, dos seus colegas e tal. Então tem algumas características mais especializadas. E tem vários outros níveis de especialização. Então esse no caso do fator do Guilford de 120 fatores, o primeiro fator, que é o fator G, ele responde geralmente por 70% a 85% da variabilidade, né, das características que são medidas pelo fator G. Então você tem um fator que já tem 85% e 15% para todos os outros 120 fatores somados. Sendo que o segundo, se você pega o primeiro e o segundo, você dá uns 95%. Aí sobra 5% para os outros 119 fatores, né, 118 fatores. Sim. Depois você pega mais o terceiro fator, você tem 99% e sobra 1% para os outros 117 fatores. Então, quer dizer, na verdade, esses 117 fatores não tem peso quase nenhum, não tem praticamente nenhuma relevância para o conjunto das atividades. Geralmente os 2 ou os 3 primeiros fatores, o primeiro já responde por 85% da variabilidade, né? Então, geralmente o fator G é o que pesa mais. Quando a pessoa vai escolher uma atividade muito específica, piano, por exemplo, né? Então ela precisa também de uma habilidade para o piano. No caso do xadrez, você tem um tablado de xadrez ali. A pessoa que vai, por exemplo, praticar xadrez, ela tem que ter uma habilidade também para o xadrez, que vai ser um complemento extremamente importante, né? Se você tem aqueles 85% de inteligência geral, mas não tem também um talento muito desenvolvido específico para o xadrez, você vai conseguir uma performance ali razoável. O Einstein, por exemplo, ele não jogava tão bem xadrez quanto, sei lá, o Chaplin. O Chaplin jogava melhor xadrez. O Chaplin jogava xadrez melhor que o Einstein, né? Então, o Einstein jogava relativamente bem, mas não era assim, um grande jogador. E mesmo que ele treinasse, em parte porque ele não era dedicado a isso, mas mesmo que ele treinasse, provavelmente ele não desenvolveria esse tipo de habilidade. Seria como o Pelé queria fazer fisiculturismo, né? Talvez ele fosse um bom fisicultor, chegaria acima da média, talvez, mas não daria para competir com o Schwarzenegger, né? Com o Lofarino, né? Uma pessoa que fosse especializada nessa área, que tem um talento específico para essa área. Então, o treinamento tem um papel importante, a genética também tem, e com relação aos tipos diferentes de inteligência, na verdade, tem um tipo de inteligência, que é o fator G, e os outros são talentos diferentes. São vários talentos que compõem a inteligência, né? O Gardner, que propôs esse conceito, a maior parte dos psicometristas modernos, os que conhecem melhor estatística, não levam muito a sério a teoria do Gardner, né? Mas acabou se popularizando porque é muito conveniente, especialmente do Goleman. O Goleman fala de inteligência emocional. Então, para as empresas é muito conveniente você vender ilusão, exceto para as Big Techs. As Big Techs, elas levam muito mais a sério a produtividade concreta, e não conversinha, né? Então, Microsoft, Google, IBM, a Tesla, eles procuram selecionar pessoas que têm inteligência geral altamente desenvolvida. Não usam teste de QI, porque os testes de QI são muito fáceis, né? Não tem dificuldade adequada porque eles precisam. Então, eles têm os próprios testes que eles mesmos desenvolvem. Desde os anos 70, 80, eles já fazem isso. A IBM já faz desde os anos 70. E Microsoft desde os anos 80. Então, eles selecionam com base em testes de inteligência e não testes de inteligência, o que eles chamam de inteligência emocional, que nem é até meio que uma corruptela, não é um termo bem construído, esse termo inteligência emocional. É importante que você socialize de forma eficaz. O próprio Goleman, que propôs a teoria, ele validou o teste de inteligência emocional, o primeiro teste, com base nos testes de QI. Então, geralmente, as pessoas que tinham os maiores scores de inteligência emocional também tinham maiores scores em teste de QI, né? E, no fim das contas, o que acaba pesando principalmente é isso. Mas no Brasil e em alguns outros países, eles valorizam muito inteligência emocional, porque é muito mais fácil de você usar o nepotismo, encaixar quem você quer, em vez de concretamente quem tem performance mais desenvolvida. Agora, essas Big Techs, as principais empresas que têm uma grande performance de rentabilidade, são as que favorecem, né, que privilegiam a seleção com base em produção intelectual e inteligência, com base nos testes que eles mesmos aplicam, né?